Senhor nosso Deus venha avivar áreas da sua vida, da sua casa, da sua família. Estamos vivendo, pelo meu amado e querido amigo Espírito Santo, o avivamento e reavivamento. Que o Espírito Santo de Deus possa, através dessa simples mensagem, falar, aguçar a sua fé pelo Espírito Santo. Não só a você, mas a todos os que estão aqui para a glória de Deus. Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus, e feche os teus olhos, e diga comigo: fala comigo, Senhor, aguça a minha fé, ilumina os olhos do meu entendimento, usa o teu servo, vaso de barro, ensina-nos, porque somos teus alunos, corrija-nos, porque somos teus filhos, disciplina-nos, porque somos teus servos, mas principalmente, molda-nos em áreas da nossa vida, faz deste lugar uma grande olaria, e a tua palavra são as tuas mãos que vêm a modelar áreas da minha vida. Senhor, fala de áreas da minha vida que só eu sei, meu Deus, revelando-as pela tua misericórdia, através do vaso de barro, teu servo, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Meu Deus, eu sei que a tua palavra diz que acampa os anjos do Senhor ao lado do que o teme e o servem. Então eu sei que neste momento, meu Deus, há anjos nos céus, mas há anjos na terra. Pai, em nome de Jesus, repreende toda desatenção. Meu Deus, que a tua palavra vá, produza o resultado para o qual está sendo ela enviada. Fala conosco, meu Deus. Usa-nos em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Diga: eu fui feito de propósito e com propósitos. Mais uma vez, eu fui feito de propósito. Preste bem atenção, você não é um erro, disso todos nós sabemos. Você não é um erro, todos nós sabemos disso. Quer dizer, você não veio por acaso, você não passou a existir por acaso. Não. Há um propósito de Deus através da sua existência. Diga: há um propósito de Deus através da minha existência. Bem, eu sei que você sabe disso de cor e decorado. A pergunta é: por que você não obedece? Do que adianta você saber se o eis-me aqui não é obedecer? Você sabe que você foi feito de propósito e com propósitos. Você sabe disso. Nós sabemos disso. Sabemos que nós fomos feitos de propósito. Para quê? Para lutarmos em prol da nossa salvação. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, e a pergunta foi essa: pastor, se eu não pedi para nascer, por que Deus permitiu que eu viesse a existir? É uma boa pergunta. Eu olhei para ele e disse: como é que é, meu amigo? Ele disse: é isso mesmo, se eu não pedi para nascer, então por que eu passei a existir? E eu olhei para ele e disse: sabe por quê? Porque você já estava nos planos de Deus muito antes do pecado de Adão e Eva. E outra, você haveria de existir sim, e com certeza não teria passado, ou passando, ou ter passado pelo que você já passou. Quer dizer, já imaginou? Se de repente você tivesse deixado de existir por causa do pecado de Adão e Eva, e você logo fosse condenado ao inferno, sem antes ter sequer o direito de lutar pela tua salvação,
E ele olhou para mim e disse: ah, é verdade. Em outras palavras, nós fomos feitos de propósito. Esse de propósito, primeiro é lutarmos em prol da nossa salvação. Deus deu-nos esse direito de podermos lutarmos pela nossa salvação, mas não só pela minha, pela tua, pela nossa salvação de forma individual, mas também pela salvação de outras pessoas. Ninguém aqui foi alcançado por si mesmo. Vou repetir: a senhora não foi alcançada por si mesma. Alguém foi usado por Deus para poder lhe alcançar. Da mesma forma o irmão, da mesma forma a minha pessoa. O pastor Elias, que foi o primeiro pastor da Igreja da Graça, que veio na época de 1997. Quando eu entrei na igreja, você sabe o testemunho. Deus o usou para me alcançar. Isso quer dizer propósitos. Nenhum de nós fomos alcançados por nós mesmos. Não. Com certeza, Deus usou alguém. E por meio deste alguém, Deus usou meios para chegar até você, para te alcançar. E hoje Deus quer usar você. Hoje Deus quer te usar. Hoje Deus quer fazer através de você o que Ele pôde fazer através de outras pessoas que se deixaram ser usadas para te alcançar. Talvez você é fruto de uma intercessão, de algum parente seu, de um familiar seu. E esse familiar, esse parente lutou, fechou os olhos para tudo que você fazia de errado e para tudo que você era, fechou os ouvidos para tudo quanto era de negativo, e a única coisa que tinha no seu coração é: se eu permanecer crendo, será salvo tanto a minha pessoa como a minha casa. E olha o resultado lindo que ele alcançou: você. Isso é maravilhoso. Mas isso só foi possível porque eles se deixaram ser usados. Então eles foram feitos de propósito e com propósitos. A mesma coisa é através de mim, através de você, se nós nos deixarmos sermos usados por Ele. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós temos um homem chamado Paulo, que outrora era Saulo de Tarso. A Bíblia diz que agora ele está diante do rei Agripa, e ele está dando seu testemunho, porque uma vez ele foi interrogado pelo rei. O rei o perguntou, porque o rei está confuso, o rei está sem chão para pisar. Por quê? Porque o rei o conhecia como Saulo, mas não o conhecia como Paulo. Preste bem atenção, porque Deus quer falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Não eu, mas o Espírito Santo de Deus. O rei Agripa conhecia a Saulo de Tarso, mas não conhecia a Paulo. Mas, meu pastor, mas não é a mesma pessoa? Sim, claro que é a mesma pessoa, mas com atitudes e comportamentos totalmente diferentes. Você aceitou Jesus? Aceitei. Eu tenho certeza que você não mudou em nenhum centímetro da sua estatura, mas com certeza você já deve ter mudado, ou esteja mudando, em atitudes e comportamentos de quem você era. Isso quer dizer, você aos poucos tem cada dia mais se tornado verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma vez que agora ele está diante do rei Agripa, então o rei o pergunta, porque o rei quer saber o que foi que aconteceu com ele, o que foi que houve com ele. Porque na lembrança do rei Agripa, quem era Saulo? Um perseguidor. Quem era Saulo? Aquele que consentia na morte dos cristãos. Quem era Saulo? Saulo, na verdade, era um carrasco. Um homem que, por zelo, entre aspas, aquilo que ele acreditava ser certo em defesa de Deus, fazia. E agora não. Agora os papéis se inverteram. Agora não era mais Saulo que perseguia, era Paulo que era perseguido, porque professava sua fé em Cristo. Então agora ele, Paulo, vai testemunhar acerca do que foi que lhe aconteceu. E aqui em Atos 26, versículo de número 15, a Bíblia Sagrada diz assim, vamos lá, versículo 15: e disse eu quem? Saulo de Tarso, que no caso é Paulo. E disse eu: quem és, Senhor? E o que estava acontecendo? Ele estava dando o seu testemunho,
para glorificar o nome do Senhor, no dia em que ele entrava dentro da cidade de Damasco e teve da parte de Cristo uma aparição. Por meio desta aparição, ele ouviu uma voz. E aí então, nesta voz, ele então perguntou: quem és, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então esse daqui ainda era Saulo, que agora Paulo está testemunhando. O que é interessante é que já começou uma inversão. Por quê? Porque antes era ele que perseguia, agora é ele que é perseguido. Talvez você conheça alguém, ou talvez você tenha sido um Saulo na vida, um perseguidor. Eu que nunca vou pôr os pés dentro de uma igreja. Não, eu já tenho Deus. Quer dizer, você tinha a sua autossuficiência, você se achava o tal, a última bolacha do pacote. Só que para a glória de Deus, Cristo lhe mostrou que não era bem assim. E você rendeu-se a Cristo e as coisas inverteram. Agora é você que é perseguido. É você que agora é perseguido por aqueles que olham com o olho alto, outro baixo, que ainda não acreditam na sua conversão, que não acreditam verdadeiramente que você deixou de ser quem você era para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. E eles ficam meio que desconfiados, sabe? Meio que não acreditando. Mas espera ainda, eu sei quem ele era, eu sei quem ela era. Talvez você era um alcoólatra, talvez você não conseguia deixar de tomar uma cerveja ou uma dose de cachaça. Talvez você era um forrozeiro, vivia aí nos salões aí de festa, para cima e para baixo. Talvez você passava a mão pelos pés em relação à traição e tanta coisa mais. Uma coisa eu posso lhe dizer: a Bíblia Sagrada diz que agora Paulo está testemunhando, e o rei Agripa o está ouvindo e o vendo. Por quê? Porque é mais ou menos assim: quem te viu, quem te vê. E ele está atônito. Isso é tão verdade de um jeito que ele chega até a dizer que ele, o rei Agripa, quase convertia-se a Cristo, por conta do seu testemunho de mudanças, de comportamento e de atitude, que no caso aqui é Paulo. E aí ele continua, versículo de número 16: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés. Mas por que levanta-te? Porque na hora da aparição ele caiu do cavalo. Você sabia que às vezes, para termos o encontro com Cristo, não que Deus queira assim, não é que Deus seja mau, não, Deus não é mau. Nós é que infelizmente ao longo da vida vamos tendo atitudes e comportamentos meio errôneos e acabamos que criamos para nós mesmos os nossos próprios problemas. E muitas vezes por conta desses problemas nos achegamos até a Deus. Pare para pensar e perceba uma coisa muito importante na minha, na sua, na nossa caminhada. Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus não é perverso, Deus não quer que você sofra, não, de forma alguma. Mas talvez você tomou certas atitudes em relação à vida financeira, que você chegou a uma situação de colocar a mão na cabeça: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Talvez você tomou algumas atitudes em relação ao seu corpo. Você não se cuidou como você deveria ter se cuidado, e aí contraiu uma enfermidade, uma doença. Talvez no próprio casamento você meio que passou a mão pelos pés, e de repente chegou uma situação meio que delicada, meio que complicada. Por conta dessa situação, em que sabendo nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por conta dessa situação, Deus se apresentou-se a você. Deus se revelou-se a você. Em outras palavras, meio que você teve que cair do cavalo, meio que você teve que ficar sem chão para pisar, para reconhecer a sua dependência e necessidade por Deus. É como sempre o meu amigo Espírito Santo diz-nos aqui no altar, pela palavra de Deus, que nenhum de nós viemos até a Deus por decisão própria. Nenhum de nós, na verdade, viemos até a Deus porque a vida estava a mil maravilha. Ah, minha vida estava tão boa, tão boa, tão boa, que até Deus estava com inveja de mim. Não, não, não. Eu tenho certeza que todos nós viemos até a Deus por conta de uma situação em uma área da minha, da tua, da nossa vida, que nós não conseguíamos mais lidar.
Porque enquanto nós estávamos conseguindo do nosso jeito, da nossa maneira, tudo o que mais nós queríamos é estarmos distantes de dentro de uma igreja. Compromisso com Deus? Nem pensar, até porque eu já nasci com Deus. Só que a questão aí é que você chegou no seu limite. Você chegou no momento da sua vida que, se você não corre para Deus, o seu casamento ia se acabar. Se você não corre para Deus, a sua vida financeira ia cada vez mais se aprofundar, cada vez mais se afundar. Se você não corre para Deus em relação a esta enfermidade, você sequer teria esperança ou fé de ser curado, ou o próprio Deus abrir uma porta em qualquer outra área que seja. Veja que é interessante que nós entendamos pelo Espírito Santo de Deus que nenhum de nós vamos até a Deus, ou viemos até a Deus de princípio, porque nós amávamos a Deus. Nós o respeitávamos, se é que nós o respeitávamos de verdade. Nós até o temíamos, se é que nós realmente o temíamos de verdade. Mas uma coisa eu sei: em modo algum ele a mim, a você, a nós nos lançou fora. Porque ele já diz na sua palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não se preocupe, não venha se doer por isso, não. Ele não está nos condenando, porque ele mesmo diz de forma bem clara: vós vens a mim pela comida que perece. Mas não se preocupe, porque ele também diz na sua palavra que não nos despediria, não nos mandaria embora, não viraria as costas. Não, ele não disse isso, pelo contrário, ele disse que nos enviaria de mãos cheias e não de mãos vazias. O Deus que nós servimos sabe muito bem como nós, de princípio, nos achegamos até a ele. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele diz: levanta-te, quer dizer, ocupa a tua posição. Diga para você mesmo: eu preciso ocupar a minha posição. Enquanto você ora, se proste. Enquanto você adora, se curve. Mas quando Deus começar a falar com você, levante-se, ponha-se de pé e ocupe a sua posição. Por quê? Porque certamente o Senhor lhe dará a instrução, o meio, maneira e forma de como você deve agir. E ele está dizendo a Saulo, que outrora caiu do cavalo, ele disse: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto. Porque te apareci por isto. Propósito. Veja que agora a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai deixar bem claro a Saulo de Tarso porque que ele se revelou-se a ele. E nesta manhã, escute, olhe para cá, ele vai descortinar os teus olhos, sacudir a tua mente, sacudir o que está dentro de você e vai te mostrar de forma bastante clara por que que ele se revelou-se a você. Por que que ele lhe trouxe aqui nesta manhã para ouvir essa simples palavra que ele tem para lhe entregar para a glória de Deus? Porque te apareci por isto. Porque propósito, eu te apareci por um propósito, eu me revelei a ti por um propósito. Não foi só simplesmente porque te achei a coisa mais linda deste mundo. Lindo nós já somos, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Tem alguém feio aqui? Se tem, dá um glória a Deus aí. Pois faz o seguinte, eu vou já pegar o espelho, você vai ver que você é lindo. Diga: eu sou lindo. Você já viu a aparência de Deus feia? Não é. Veja que a Bíblia Sagrada diz: porque por isso te apareci, diz o Senhor. Primeiro, para te pôr por ministro. Preste atenção. Primeiro, para te pôr por ministro. Pastor, olha, mas para falar a verdade, sabe, eu queria dizer para o senhor que eu não me vejo como ministro, como um pastor. Eu não me vejo assim. Calma. Existem dois tipos de chamado, dentre muitos pode-se destacar dois. Existem dois tipos de chamado, dentre muitos pode-se destacar dois. Existe aquele chamado de forma específica. Por exemplo, um obreiro, um pastor, um diácono, um presbítero e etc. Esses são chamados de forma específica.
Deus os chamou de uma forma específica. A uns Deus deu para profetas, outro Deus deu para pastores, a outros Deus deu para mestres e etc. Que é o ministério quintuplo. Então a uns Cristo chama de forma específica, mas não falar da palavra ministro é aquele que ministra. Isso quer dizer que você não pode se ausentar da responsabilidade de ministrar a palavra. Você até pode não se ver como um pastor sobre o altar, tudo bem. Você até pode não se ver como obreiro fardado na igreja, tudo bem. Ou como antiga de escolinha, tudo bem. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que não tem como você dizer não a ministrar a palavra, porque a palavra se ministra até na fila de um banco. A palavra se ministra no trabalho, de forma que você não cause confusão ou problema para si, ou até mesmo para a empresa. A palavra se pode ser ministrada até quando você está ali pelo WhatsApp, pela rede social. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que primeiro, Deus se revelou-se a mim e a você para nos pormos como ministro, para ministrarmos a palavra de Deus. A pergunta é, primeiro, a quem você tem ministrado a palavra de Deus? A quem você tem se dado, deixado Deus te usar em favor de alguém? Um Jesus te ama é ministrar a palavra de Deus. Você dizer a uma pessoa que Deus é com ela é você ministrar a palavra de Deus. Você chegar para uma pessoa e dizer que vai interceder por ela de uma forma ou de outra é ministrar a palavra de Deus. O que você não pode é estar se enchendo como linguiça e não abrindo desta tua linda boca para Deus te usar. Entenda uma coisa: quem quer mais de Deus aqui, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então se dê mais de você para Deus. Se você quer mais de Deus, se dê mais de você para Deus. E como a Bíblia diz, em buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Não é o que ele diz na sua palavra? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Já sei, para cruzar os braços, para estar no banco de uma igreja. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Bíblia debaixo do braço, dizimo, oferta, tudo isso é importante? Sim, glória a Deus. Mas principalmente vos nomeei para que vades e deis fruto, dê resultado. Para que vades e deis fruto, a fim de que o teu nosso fruto permaneça. E aí ele diz que ele é um Deus grato. Ele não é um Deus ingrato. Se você acha que se você se deixar ser usado por Deus, vai ficar por isso mesmo, eu te garanto, biblicamente falando, que não é assim. Se você acha que Deus usando você, Deus vai deixar você de mãos vazias, não é assim. Deus é um Deus grato. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós, diz o Senhor. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedides crendo em meu nome, o Pai vos conceda. Deus é um Deus grato. A Bíblia diz que Pedro deixou com que Cristo utilizasse do seu barco, de uma pesca de insucesso, de uma pesca infrutífera, de uma pesca fracassada. A Bíblia diz que ele pôde naquele dia, por ter sido se deixado ser usado por Deus, um simples barco, aconteceu uma pesca maravilhosa. Obed-edom abriu as portas para receber a arca da aliança. Por tempo que passou a arca, Deus abençoou grandemente a casa de Obed-edom, a casa da sogra de Pedro. Pedro abriu a porta, sabendo que sua sogra estava enferma. A Bíblia diz, só por ter o atendido, só por o ter recebido, ele entra na casa, e a Bíblia diz que ele cura a sogra de Pedro. Zaqueu desceu depressa de uma árvore, do qual abriu a porta da sua casa. Não sei qual foi a comida que ele ofereceu, eu não sei qual foi o prato que ele deu, porque ele disse, me convém pousar na tua casa, e ali Cristo deixou a salvação. Abraão estava sendo
sentado no final da tarde, avistou de longe 3 homens, e a Bíblia diz que ele então chamou-os para si, e a Bíblia diz que eles os constrangeu. Como? Fica esta noite, descansa comigo. E a Bíblia diz que estes homens, nem ele sabia que era o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, palmeando sobre a terra. E a Bíblia diz que esses 3 o abençoou, do qual tornou-se um pai de uma grande nação. Ah, você quer mais? Ah, isso aí é um exemplo, velho, qualquer um. Pois tá bom, vou lhe dar um exemplo dos maiores exemplos. A Bíblia fala de um homem chamado Ló. Ló passou a mão pelos pés e escolheu Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz então que a cidade estava de cabeça para baixo. A Bíblia diz que ele recebeu a visita de 2 homens, e ele não sabiam que eram anjos. A Bíblia diz que bateram a porta e disseram: manda-nos estes homens para que nos deitemos com ele. E ele disse: não, não, porque são os meus hóspedes. E pegou suas filhas virgem e disse: levai as minhas filhas, fazei delas o que vocês bem quiserem, mas não é lícito que eu faça com que os meus hóspedes saiam de casa. A Bíblia diz que assim, quando ele ia entregar as próprias filhas, os anjos interviram, e veio um clarão de luz, ao ponto de cegar a todos os que estavam à sua porta. Eu estou para ver quem Deus usa e não recompensa. Se você está vazio, com todo respeito, é porque infelizmente você não tem se dado de você para Deus. Comece a se dar de si para Deus, porque Deus vai deixar todas as áreas da sua vida cheia, transbordante, sacudida no regaço. A Bíblia diz para te pôr por ministro e testemunha. E testemunha, esse ir é um ato de junção e ligação. Isso quer dizer que Deus a mim, a você, a nós nos chamou-nos. Eu tenho certeza que aqui eu não tenho nenhum santo. Tenho algum aqui? Tem algum santo dos santos aqui? Tem não. Todos, querendo ou não, somos pecadores. Não tem como não pecar, pecamos. Só que eu quero dizer uma coisa: para a glória de Deus, tenho certeza também que somos melhores hoje do que nós éramos no passado. É verdade ou não é? Agora vamos aqui. A Bíblia diz que o Senhor te apareceu por isto, propósito. Para quê? Para te pôr por ministro. Primeiro, ministro. Agora, segundo, testemunha. Dá para você imaginar? Você agora, diante dos seus filhos, você tem a hombridade, a honra de seus próprios filhos começar a te admirar. Não é idolatrar, é te admirar. Dizer: poxa, meu pai, quem ele era para quem ele é hoje. Dá para você imaginar isso? Você começar então a dar testemunhos de mudanças de atitudes e comportamento de quem você era dentro da sua casa para sua esposa. Sua esposa poder olhar para você e ficar ali, sabe, admirada com a sua transformação, com a sua mudança de vida. Você que outrora não podia passar um final de semana sem tomar todas. Você que outrora não podia viver sem um cigarro na mão. Você que não podia viver sem ver pornografia ou qualquer outra coisa parecida, e agora de repente, para a glória de Deus, você ter se permitido Cristo trabalhar em você, e agora os da sua casa, sua esposa, seus filhos olhar para você e dizer: pai, quem te viu, quem te vê. Marido, quem te viu, quem te vê. E essas mudanças começaram a sobrevir sobre a tua vida a partir de quando? Quando Cristo se revelou a você. Ei, como eles haverão de crer se não começarem a ver mudanças através de nós? A Bíblia Sagrada diz que a mulher, tratando-se de igreja, que somos a igreja de Cristo, até em silêncio ganha os da sua casa. Você sabe como é que em silêncio ganha os da sua casa? Testemunhos de mudança de atitude e comportamentos de vida. Vou repetir: a Bíblia Sagrada diz que a mulher chamada igreja, até em silêncio, ganha os da sua casa para Cristo. Em outras palavras, você sabe o que quer dizer isso? Já parou para imaginar os da sua casa sabendo quem você era e vendo quem você é agora? Antes, na hora do peca para capar, você ficava: ai meu Deus, e agora, o que é que vai acontecer?
você comia até as mãos, porque as unhas já tinham ido embora, de tanto nervosismo, ansiedade e tantas coisas mais. Hoje, você sendo uma nova criatura em Cristo Jesus, você sabendo que é templo do Espírito Santo, em meio a aperreio, em meio a agonia, em meio a luta, ao invés de você correr para o quarto do desespero, para o quarto da solidão, para o quarto das lágrimas, ai meu Deus, e agora não, agora você entra nos teus aposentos, fecha a tua porta, põe teu joelho no chão e fala ao teu pai que está em secreto, e ele vê e ouve em secreto e te abençoa publicamente. Dá para você imaginar o tamanho desse testemunho? De você testemunhar mudanças que é tão difícil em nossas vidas. Porque não é difícil mudar a roupa que você veste, mudar os lugares que outrora você ia. Difícil é mudar quem você era por dentro. É você deixar de ser aquele bruto, ignorante, chato, enjoado, ou enjoada, ignorante ou chata. É você verdadeiramente permitir-se ao Espírito Santo que trabalhe em áreas da tua vida que outrora você não sabia sequer por onde ir. É você dar verdadeiramente a chave da tua vida na mão do meu amigo Espírito Santo e dizer: trabalha em mim e eu te ajudo. Porque o Espírito Santo não pode trabalhar sozinho. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: o Espírito Santo não pode trabalhar sozinho. Diga mais uma vez. Ele nos avisa através da palavra como, em que área devemos mudar. Ele nos revela, ele nos anuncia, ele nos proclama, ele nos corrige, ele vem nos redarguir, ele vem nos ensinar, mas ele espera que nós atuemos juntamente com ele, para que possamos verdadeiramente desfrutar dos benefícios que ele nos oferece, se realmente nós mudarmos. Interessante, não é isto? Porque para te pôr por testemunha, é você testemunhar de quem você era para quem você é agora. Será que a tua esposa pode olhar para você e dizer: me casei com um homem e graças a Deus agora tenho um homem de Deus? Me casei com uma mulher e agora graças a Deus tenho uma mulher de Deus? Será que os teus filhos podem dizer: nossa, hoje o meu pai é um homem de Deus? Qual testemunho você está dando dentro de casa? Os teus filhos te veem lendo a Bíblia? Sabia que é importante você ter uma Bíblia? Sim, uma Bíblia, não estou falando só no celular não, uma Bíblia. Teus filhos te veem lendo a Bíblia, coisa que outrora eles não viam você fazendo isso? É testemunho. Teus filhos te veem você orando quando senta-se à mesa, coisa que você não agradecia pelo pão de cada dia nos dai hoje? Teus pais te veem assim? Teus pais realmente te veem diferente? Não estou falando de roupa, postura ou compostura não. Eu estou falando de uma mudança interna, de coisas que eles não viram em você e começaram a ver, através de que Cristo entrou na tua vida, pelo Espírito Santo. Veja que o rei Agripa está de boca aberta, porque ele sabe quem era Saulo, e está vendo um novo Saulo agora sendo Paulo. Irmãos, me perdoe, não vos falta fé para converter os da tua casa. Eu te digo, não vos falta fé para converter os da tua casa, a falta é testemunho. Vou dizer de novo, não vos falta fé para converter os da tua casa, porque fé você tem, porque Deus te deu uma medida de fé. Está te faltando é testemunhos. Testemunhos de quem você era para quem você é agora. É isso que está faltando. É você verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus, assumir a tua posição, pôr-se de pé, levantar-se de verdade. Você sabe muito bem quem você era, então é muito fácil você deixar de ser quem você era, porque você já sabe exatamente quem você era. É muito fácil se saber em que área se precisa mudar, é só ver os resultados que você tinha no passado. Se no passado você tinha determinados resultados indesejados, e hoje você ainda continua tendo, então me perdoe, você não mudou. Talvez você é o mesmo, sabe, meio cabeça dura de sempre.
Talvez você é o inconselhável, que não aceita conselho, que não aceita repreensão, que quando alguém chega para você e diz você está errado, você já tem 20 desculpas para poder tentar justificar o sentimento de culpa. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você ainda seja aquele calado demais dentro de casa, tão calado de uma forma em que às vezes você entra calado e você sai mais calado ainda. Enquanto você dar atenção a todos os de fora, os da tua casa não tem uma gota, um trisco da migalha da tua atenção. Talvez a tua esposa, talvez o teu marido fica mendigando a tua atenção ali, sabe? Como que, pelo amor de Deus, por favor, enquanto que os lá de fora parece um besta, que ri tanto para os de fora, que esquece os da casa, que esquece dos da família, que esquece verdadeiramente de que você precisa verdadeiramente testemunhar. Não é só falar, mas mudanças de atitudes e comportamentos de quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: está só começando. Diga para o seu irmão: está só começando. Diga: a tampa da chaleira vai voar aqui hoje. Pode falar: a tampa da chaleira vai voar. Eu ainda não cheguei no mais importante. Lembre-se que nós estamos na introdução do que já temos aprendido. É importante que nós entendamos isto. Você precisa ser uma testemunha de fé. Diga: eu preciso ser uma testemunha de fé. Sim, as pessoas precisam ver em você atitudes e comportamentos de fé. Você precisa primeiro ser um testemunho de mudanças de atitude e comportamento. Mas agora você precisa ser uma testemunha de fé. Aquela testemunha, sabe, que verdadeiramente por dentro pode estar em frangalhos. Por dentro pode estar só arquejando. Por dentro você está só em frangalhos, sabe, você não tem mais chão para pisar. Por dentro, meu Deus, você está a ponto de explodir. Por dentro você está a ponto de desistir. Por dentro você está cheio de medo, do fio do cabelo à unha do pé. Mas para os da sua casa não. Para os da sua casa vai dar certo, minha irmã, vai dar certo. Para os da sua casa você chegar e dizer: ó, nós vamos chegar do outro lado. Mas como? Deus é com a gente. Mas não tem como, Deus vai ver os meios. Mas desse jeito eu acho que não vai dar certo. É Deus quem vai fazer com que a coisa dê certo. É você começar a testemunhar pela fé, chamando o inexistente como se já existisse. É você abrindo a sua boca, e ao invés de você ser aquela pessoa que só confessa derrota, só confessa fracasso, começar a abrir essa tua linda boca e entender que a morte e a vida está no poder das tuas palavras. Está na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que se fará aquilo que tu disser. Está na Bíblia. A Bíblia diz que em um certo momento Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, tu hás de falar, tu hás de dizer: monte, ergue-te e lança-te no mar, e se fará aquilo que tu diz. Se fará aquilo que tu diz. A Bíblia diz que todas as coisas que nós vemos com os nossos olhos e tocamos com as nossas mãos e sentimos no nosso corpo, foi feito com palavras. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Então comece em nome de Jesus, dá testemunhos de fé dentro da tua casa, com palavras de fé, para Deus poder te honrar. Minha loja vai ser uma bênção, meu filho vai ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção, a minha casa é uma bênção, as minhas vendas são uma bênção. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: se você não tiver o que falar, não está fraco. Se for para falar assim, não precisa falar nada não, pode ficar de boca fechada. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: se você não tiver o que falar, que não for por fé, fecha essa boca. Como é o ditado? Boca fechada. Boca fechada. Então olha para o irmão e fala assim, ó. Glória a Deus. Seja um testemunho de fé.
Você pode estar quebrado, você pode estar abatido, você pode estar triste, você pode estar sendo tomado por medo, você pode estar como for, mas diante dos da tua casa, ei, em nome de Jesus, abre a tua boca e confessa pela fé. Agora não, mas quando você for no teu lugar secreto, quando você entrar nos teus aposentos, quando você entrar no seu quarto, ali você não precisa ter medo de falar para Deus o que você realmente sente e o que realmente você está sentindo. Ali você pode ser como Ana. Quando a Bíblia diz que Ana olhou para um lado, olhou para o outro e não viu ninguém, nem ao sacerdote Eli ela viu no templo. Ela foi diante do altar e disse: Senhor, eu venho em tristeza e amargura da alma. Ela não falou para o marido, ela não falou para ninguém, mas ela não teve medo de falar para Deus como ela estava por dentro. Você não precisa ter medo de Deus. As pessoas nos ensinaram a ter medo de Deus. Davi abria a boca e dizia de forma bastante clara: a minha alma está triste e abatida. E olha, entre eu e Davi, eu tenho certeza que Davi tem muito mais unção do que todos nós juntos. Mas ele não tinha medo de falar para Deus o que ele sentia. Jesus de Nazaré estava ali nas últimas palavras, falou o que Davi falou lá no livro de Salmos: por que me desamparastes? Se aquilo fosse pecado, se Deus tivesse visto como pecado, Jesus Cristo não teria sido salvo, porque até Cristo, sendo filho de Deus, precisava ser salvo para poder nos salvar. Porque como uma pessoa que não foi salva ia salvar alguém? Diante dele você não precisa esconder. Está com raiva? Fala para Deus: Deus, eu estou com raiva. Estou com raiva, estou chateado, eu não estou bem comigo mesmo. Eu preciso, olha, que o Senhor entre na minha casa. Eu quero que o Senhor visite o meu filho, visite minha filha, visite meu pai, visite minha mãe, visite minha esposa. Eu tenho procurado, Senhor, te servir, tenho procurado andar nos teus caminhos, tenho procurado fazer a tua vontade, mas aqui a coisa não está boa. Deus, eu estou com raiva, Deus. Estou chateado. Estou chateado. Deus, eu estou triste, estou sem força, estou sem ânimo, estou abatido, estou abatida. Eu estou como o rei Ezequias quando soube que ia morrer de uma enfermidade. Estou com meu rosto na parede, Deus, e estou dizendo: ah, Senhor, ser servido em te lembrar que eu andei em tua presença. Estou como o rei Ezequias, Deus. Eu estou exatamente como ele. Eu estou como Paulo, que estou sendo levado cativo a situações da minha vida, como Paulo foi, quando este estava sendo conduzido para Roma, e que se havia tempestades, vendaval, ao ponto de que todos ali iriam morrer na metade do caminho. Eu estou como Paulo, Senhor. Mas Paulo, quando orou ao Senhor e disse: Senhor, será que é certo que perecemos e morremos no caminho? O Senhor cessou a tempestade, acalmou tudo, e o Senhor abençoou e guardou a ele e a todos os que estavam com ele dentro do barco. Senhor, eu estou como Moisés. Quando Moisés olhou para todo aquele povo e disse: Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Este povo murmura, esse povo reclama, esse povo quer ver prodígios, esse povo quer ver sinais, e agora o que é que eu vou fazer? Senhor, não seria muito melhor que o Senhor se lembrasse que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito e da casa da servidão? Ei, você testemunha de fé dentro da sua casa. Não é vergonha dizer para Deus: Deus, me ajude. Deus vai te ajudar. Não é vergonha você dizer: Deus, estou sem força. Deus vai te fortalecer. Não é vergonha você dizer: Deus, o Senhor pode, por favor. Ele vai dizer: eis-me aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá então, Êxodo 3. Êxodo capítulo 3. O que está acontecendo? Nós já sabemos. Êxodo 3 fala sobre o chamado, a chamada de Moisés. E como foi que Deus revelou-se a Moisés? Através de uma sarça, que é uma representação através de uma sarça. Uma sarça era uma planta que não tinha tanta importância. Na verdade era um espinheiro. Já mostrava como seria o ministério de Moisés. Ia ser espinhoso.
e que mostrando também a Moisés a sua real condição, porque uma sarça não se tinha preste nem valor. Todos encontraram? Olha para cá, por favor, presta bem atenção. Eu quero que você entenda o porquê de Deus ter falado com Moisés através de uma sarça. Quando você pega todo o Velho Testamento, Deus vai sempre se revelar a uns de forma diferente, nunca da mesma forma. Por exemplo, Josué, ainda que sendo sucessor de Moisés, Deus não se revelou a Josué através de uma sarça. Revelou-se a ele de verdade quando este estava ao pé da muralha, e a Bíblia diz que ele avistou um homem que vinha com uma espada desembainhada. Este o mesmo puxou a espada e disse: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo brandou a voz, e sabemos que é uma teofania, que quer dizer Cristo através de uma forma de anjo, falou: ei, coloca a tua espada na bainha, porque a terra em que tu estás é santa. E vendo ele, o Senhor que lhes falara, curvara-se diante dele e disse: eis-me aqui, Senhor. A Daniel, todos sabemos, a tantos mais. O que é interessante é que nós temos que entendermos o porquê da sarça em relação a Moisés. Primeiro, Moisés, nós sabemos muito bem que tinha sido treinado para ser o sucessor de Faraó. Sabemos os motivos por qual ele saiu do Egito, porque ele tentou ajudar o seu povo de forma errada. De forma errada, matou outros soldados egípcios, do qual esse foi entregue pelos judeus, e agora teve que amargar 40 anos no deserto. Tornou-se pastor de ovelhas, e olhe para cá, preste atenção. Pode ler Gênesis, leia todo o livro de Gênesis, mas em particular, leia a história de José. A Bíblia diz que nos tempos em que Jacó, pai de José, revelou-se a esse, José o mandou trazer consigo seus irmãos. E qual era a tarefa de seus irmãos? Pastor de ovelhas. Pode ler. É interessante que a Bíblia diz que José chegou para Jacó, chegou para os seus irmãos e disse assim: não digas a Faraó e a ninguém que és pastor de ovelhas. Não digas. Por que eles não podiam dizer que eram pastores de ovelhas? Porque ser pastor de ovelhas naquele tempo era do mais baixo, do mais baixo, do mais baixo, do mais ralé cargo que uma pessoa podia exercer. Por isso que Jesus, quando veio, ele disse: eu sou o bom pastor. Não era algo, sabe, prestigioso, sabe, algo que não. Era o mais baixo, do mais baixo, do mais baixo, do mais ralé. E ele disse: não digas a Faraó que sois pastores de ovelha. E realmente eles não lhe disseram. Está lá escrito no livro de Gênesis. O que é interessante é que agora Deus vai revelar-se a Moisés, e a Bíblia diz que ele se revela através de uma sarça. Primeiro, eu quero que você entenda que para quem era para ser sucessor de Faraó, agora era pastor de ovelhas. Dá para imaginar os pensamentos, como é que pode? Eu que teria para ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, uma vida aclamada, agora sou pastor de ovelha, não sou ninguém. E outra, a Bíblia diz que ele era pastor não de suas ovelhas, mas ele era pastor das ovelhas de seu sogro. Quer dizer que nem ovelhas ele tinha para pastorear. Aí é que a coisa piorava. Aí que a coisa ia piorando cada vez mais. Quer um exemplo? Tá bom, eu vou te dar um exemplo bíblico. A Bíblia Sagrada diz que Jacó trabalhou por muitos anos para Labão. Está na Bíblia. Vamos engrossar o caldo e piorar a coisa agora. A Bíblia diz que Jacó trabalhou por muitos anos a Labão. E qual foi uma das palavras de Jacó em relação a Labão, por estar descontente? Porque ele pastoreava as ovelhas de Labão, mas não tinha uma ovelha só, por si próprio, para dizer que era dele. Ao ponto dele dizer: permita-me então
que eu trabalhe por mim mesmo, porque durante todos estes tempos e anos eu tenho trabalhado para vós, do qual lhe permitiu que através de ovelhas malhadas ou não, esse pudesse tornar-se proprietário e dono de algumas ovelhas, do qual Labão tentou enganá-los por 10 vezes, que é a representação do dízimo, quando o diabo tenta nos enganar, nos iludir, e tentarmos levarmos vantagem em cima disso, porém Deus não lhe permitiu que Labão tivesse sucesso sobre Jacó. Ei, se estão tentando te enganar, se estão tentando tomar o que é teu, recebe essa palavra, em nome de Jesus. Deus não vai permitir que tenham sucesso. Oh glória! Eu vou repetir, você não está entendendo. Vou repetir. Você não tem que ficar com raiva da pessoa, não. Guarda o teu coração. Você não tem que ficar te pego na esquina. Não faz isso não. Onde opera a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Pastor, estão tentando, pastor, puxar o meu tapete. Não vão conseguir, porque até onde eu sei, nenhum da Bíblia que confiou no Senhor, Deus permitiu. Pode ser que você chegue aos 44 minutos do segundo tempo, o inimigo vai prevalecer, mas aí de repente vem o Senhor e diz: quem tentará mal contra o meu escolhido? Assim diz o Senhor. Oh glória! Vamos começar a pregação e sair da introdução. Então Deus estava dando a primeira lição a Moisés. Moisés, eu sei que o cargo que tu exerce não é essas coisas, mas não se preocupa não. Se eu uso uma sarça, quanto mais eu posso te usar. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: se Deus usa uma sarça, quanto mais Ele pode te usar. Alguém aqui é melhor do que a sarça? Alguém aqui é melhor do que a sarça? Porque eu não sou não. Senhor, com todo respeito, me basta ser uma sarça para que o Senhor possa usar. Ah, você não está entendendo. Alguém aqui é melhor do que uma sarça? Se Deus usa uma sarça que não tem valor de nada, quanto mais vós, homens de pouca fé, que Deus quer tanto usar. Primeira lição. Segunda lição que Deus deu para Moisés: Deus tinha que tirar de Moisés o pensamento que ele tinha que Deus era culpado do povo sofrer no Egito. Esse é um dos truques do diabo, tentar nos levar a acreditar que Deus é culpado do nosso sofrimento. Não, mas Deus não sabe de todas as coisas. Por que Ele não impede? Temos o livre-arbítrio, fazemos da nossa vida o que bem quisermos. As escolhas são nossas, somos nós que escolhemos. Deus não tem culpa de você, me perdoe, ser um mau administrador financeiro. Você está gastando mais do que você está ganhando. Vai chegar o momento que as contas não vai bater. Deus não tem culpa, pode ter certeza, de você estar aí vivendo uma vida enferma porque não cuida do seu corpo. A Bíblia Sagrada diz que o bom homem cuida do seu corpo. Entenda em nome do Senhor Jesus. E a primeira lição foi: Deus usa a sarça, Deus quer te usar. Segunda lição: Moisés, o que foi que te chamou a atenção? Moisés com certeza pode ter dito: bem, eu vi a sarça ardendo em fogo e não se consome. Ele não foi para o carro do fogo, porque eu tenho certeza que Moisés já tinha visto fogo alguma vez na vida. Não é possível um negócio desse. Ao menos para fazer um café ele tinha visto. Não foi o fogo em si, foi porque a sarça não se consumia. Ele ficou de boca aberto. Qual era a segunda lição que Deus estava dando para Moisés? Moisés, se eu não destruo uma sarça que não vale nada, por que você acha que eu vou destruir o meu povo? Por que você acha que eu vou destruir o meu povo? Tira esse pensamento da sua cabeça. Teu filho não nasceu para vergonha, nasceu para honra. Põe isso no teu coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala com o teu povo nesta manhã. Faz com que a fé deste povo, Senhor, venha a ser avivada, mas avivada numa certeza, numa confiança de que Deus é contigo. Porém aí Deus começa a falar para Moisés, e Moisés então começa a relutar, a bater de frente. E aqui em poucas palavras, em nome do Senhor Jesus, no capítulo 3, versículo de número 10, diz assim, vamos lá. Vem, isso Deus falando para Moisés, estão preparados? Amém? Vem agora, pois e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus começa a falar para Moisés e
dizer a Moisés: Moisés, eu te apareci de propósito, mas com propósitos. Preste atenção. Deus começa a mostrar para Moisés: Moisés, eu não me revelei a ti porque eu não tinha o que fazer. Eu não me deixei ser conhecido por ti porque simplesmente tu é a última bolacha do pacote. Não, eu me revelei, me apresentei a ti porque há um propósito. Você tem seu pai e sua mãe, que a única coisa que talvez eles tenham é dinheiro, e ainda não tem uma salvação. Você ainda tem seus irmãos, que a única coisa que talvez eles tenham é uma boa casa e um carro, mas não tenham salvação. Talvez você tenha pessoa da sua família, que nesse exato momento você está sendo lembrado pelo Espírito Santo, que com todo respeito, como ninguém sabe o dia da partida, se partirem hoje, para onde vão? Para onde vão? Que é isso, pastor? O senhor está agorando? Não estou agorando ninguém, eu estou falando a realidade. Eu estou falando a realidade. E Deus vai falar a Moisés: Moisés, vem agora, porque eu te enviarei a Faraó. Porém começa as desculpas dos desculpeiros. Começa as desculpas dos desculpeiros. E se tem desculpeiros aqui nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus não te dê um puxão de orelha, não, te dê 2 puxões de orelha, tanto num como no outro, para você ficar sabendo que é o Senhor quem fala contigo. E no versículo seguinte começa: então Moisés disse a Deus, tire o nome Moisés, coloque o seu. Então Onassis disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Primeira coisa que o inimigo vai tentar te levar a pôr por desculpa: que você não é capaz. Eu? Quem sou eu? Eu não sei o ó com a quenga. Eu não sei nada da Bíblia. Não. O pastor sabe, o obreiro sabe. Eu não sei abrir nem a boca. Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que falar. Primeira coisa que o inimigo vai querer colocar no teu coração é que você não é capaz. Por quê? Lembre-se que quem era Faraó, para ser Faraó, não podia ser uma pessoa ignorante sem conhecimento. Tinha que ser uma pessoa com conhecimento. Não podia ser qualquer um, não. Você está me entendendo? É como um presidente dos Estados Unidos. Para ser presidente dos Estados Unidos, não é qualquer um, não. Já tem que ter uma faixa etária de idade, de responsabilidade e ter passado pelo exército. Porque se não cumprir essas 2 etapas, nem tente se candidatar, que não dá certo. Você sabe o que é interessante? É que na sua mentalidade, imagine eu ir até a Faraó, pregar para Faraó, pregar para o povo judeu, para muitos que são lá religiosos, homens conhecedores, e não dá, não tem como. Quem sou eu? Quem sou eu? É a primeira desculpa. Mas vamos aqui rapidinho. Olha o que Deus disse. Eu vou lhe te dando as desculpas de Moisés e a justificativa de Deus por não aceitar suas desculpas. Versículo seguinte, versículo 12: e disse: certamente eu serei contigo. Em outras palavras, certamente tu vai permanecer não sendo ninguém, mas não tem problema, é o ninguém que eu uso, porque eu sou contigo. Deus só deixará de te usar quando você se achar alguém. Deus só vai deixar de te usar quando você se achar alguém. Eu sou alguém, Deus vai deixar de te usar. Mas enquanto você for um João Batista, que ele cresça e eu diminua, Deus vai usar você. Glória a Deus. Não te preocupa, não te inquieta, não te sintas inseguro. Eu vou te levar diante de autoridades. Eu vou colocar você diante de pessoas das quais terão que te ouvir, porque não será voz que hás de falar, mas eu serei contigo. Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Diga para o seu irmão que está do seu lado: a obra que você está para começar, Deus já terminou. Você não entendeu? Deus está enviando Moisés.
Deus está lhe dizendo: vai e prega para os da tua família. E Deus já está dizendo para Moisés: isso te será por sinal, porque você e este povo vai me servir aqui. Quer dizer, Deus já estava dizendo: eu estou te enviando, mas já estou dizendo o resultado que você vai obter. É porque vocês têm medo. Vocês têm que entender que a obra já está completa. Salvação da tua família já está completa. Teu filho já está convertido. Teus pais já estão convertidos. Tua casa já serve ao Senhor. Você está me entendendo? A única coisa que você precisa verdadeiramente, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, é crer, é acreditar, é dar o primeiro passo. É o eis-me aqui, o usa-me, Senhor. É isso que você precisa fazer. Não tenha medo, porque o Senhor é Não temas, porque o Senhor é comigo. Primeira coisa, porque Deus não aceita as suas desculpas. Pregar para o meu pai, pregar para minha mãe, Deus me livre, eles vão me engolir vivo. Vão engolir vivo não, querido. Não vão mesmo. Continuando, rapidinho para terminar. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Segunda grande desculpa: quando eles começarem a questionar, quando eles começarem a cobrar de mim uma coisa que nem eu mesmo talvez vou saber o que dizer, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí a resposta é dada. Versículo 14: então disse o Senhor a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, ainda acrescentou: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Em outras palavras, não se preocupe, quieta teu coração. Importa que você me conheça, e eles irão me conhecer através de você. Diga para eles que eu sou para eles o que eu sou, mas para você, Abraão, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas a você, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A primeira pessoa a quem Deus quer se revelar para que você a conheça de forma aprofundada, Deus é a você. Capítulo 4, versículo de número 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Em outras palavras, essa é outra desculpa dos desculpeiros. Eles não vão acreditar, dizer que o Senhor se apresentou-se a mim, eu quem eu era, o que eu fazia. Eu vivia na mesa de um bar, eu vivia na mesa de uma sinuca, eu vivia aqui, olha, não tem como, não há lógica nisso, não há lógica. Só que aí, queridos, a resposta de Deus para ele: e o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? Que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Uma vara. E o Senhor disse-lhe, versículo número 3: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Você sabe qual é a resposta de Deus para você, como deu para Moisés? Você não precisa de muito não para me usar não. Você só precisa se deixar ser usado por Deus pelo que você tem. Se o que você tem é uma vara, deixa Deus usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar você. Qual é a área da sua vida? Eu tenho certeza que você tem uma vara chamada talento. Qual é o teu talento? Qual é o teu dom? Deixa Deus usar este talento, este dom que está em você. Pastor, todo mundo sabe. Meu Deus, Deus sabe, eu falo do meu coração. Eu daria tudo o que eu sei. Tudo o que eu sei. Se Deus tivesse me dado uma mente boa como a de vocês, eu daria tudo que eu sei. Mas Ele não me deu. Nossa, como eu queria ser inteligente como vocês. Mas Deus não me deu isso. Deus me deu uma mentalidade com 80% de incapacidade de aprendizado. Você tem que ler um livro 3 vezes para aprender. Ter
tido que ler a Bíblia 12 vezes para poder aprender. Quando tem gente que só lê uma vez já sabe tudo. Mas se verdadeiramente, louvado seja Deus, se Deus de repente viu em mim um amor que eu tenho pelas pessoas, pelas almas, talvez seja isso que Ele use. Deixa Deus usar o seu talento, deixa Deus usar o seu dom, deixa Deus te usar. Eu tenho certeza que por dentro, aí dentro tem algo excelente que Deus quer usar. Eu vou repetir, eu sei que existe algo aí dentro excelente que Deus quer usar. Vou repetir, eu sei que existe algo excelente aí dentro que Deus quer usar. A única coisa que Zaqueu tinha era uma casa. A única coisa que Pedro tinha era um barco. A única coisa que Obed-edom tinha era uma casa. Meu Deus, deixa Deus te usar. O que é para você uma vara? De repente você diz, pastor, não sei evangelizar, não sei isso, mas de repente você é uma pessoa que é dizimista, e pela tua fidelidade, para a glória de Deus, se pode então manter a obra e as portas da casa de Deus aberta. É um instrumento de Deus da mesma forma. Deixa Deus usar você. De repente você diz assim, pastor, eu tenho tantas ideias para o crescimento do ministério, pastor. Olha, eu vejo aí, né, com todo respeito, me perdoe sem ofender ninguém, eu vejo o senhor para cima e para baixo, correndo para cá, correndo para lá, correndo para ali, vai para o monte, vem para cá, atende pessoa, faz visita, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Pastor, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho um plano, pastor, vamos lá, vamos se juntar, vamos correr junto. Vamos, meu irmão, vamos. Não pode você todo estar sendo aí cheio da presença, ensinado e viver de braço cruzado. Isso aqui não pode. Se você não sabe, vai ser cobrado, viu? Você vai ser cobrado. Deus não vai deixar por mim. Deus vai cobrar você. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Para terminar, versículo de número 10 do capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, não sei falar, não sei dizer nada. Olha só o que é que ele manda te dizer. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Você pode me responder? Vamos lá, é Deus te perguntando. Desculpeiros, é Deus perguntando a você, desculpeiro. Que é isso, pastor? O senhor está chamando? Eu digo, estou chamando sim. Eu vou ficar com raiva de você aqui, fique. Problema seu. Levanta-te, ocupa a tua posição. Se Deus falou o que falou para Moisés, e é Deus quanto mais eu pecador pela palavra de Deus, não posso falar. E se vos pareço pesado, lembra-te do que está escrito em Gálatas capítulo 5. Me fiz, pois, vosso inimigo, dizendo a verdade. E disse-lhe o Senhor: responda se você souber. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Aí a resposta que Deus te dá é: não sou eu, o Senhor? Sim, vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. E como é que isso acontece? Logo depois, ele diz: não é porventura o nome do teu irmão Arão? É Arão, Pois faz o seguinte: eu enviei-te até a ti, e eu serei contigo, e te falarei o que há de falar, e ele será pela boca. Sabe quem é o nosso Arão hoje? Sabe, Tiago, quem é o nosso Arão hoje? Meu amigo. Sabe quem é o nosso Arão hoje? Sabe quem é? Sabe quem é? O Espírito Santo. Não vos preocupeis com o que às vezes de falar, porque o Espírito Santo vos lembrará
de tudo quanto haver de dizer. Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito... deixa eu lhe dizer, você não tem falta de nada. Para terminar, quem tem aqui o Espírito Santo, dá um glória a Deus. Gostei. Quem tem aqui o Espírito Santo, dá um glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Coloque-se de pé. Para a glória de Deus. O Senhor me usa como profeta do Senhor agora. Mas para os que querem receber obreiros, obreiras, em nome de Jesus. Está ouvindo aí fora, doutor Rafael? Está ouvindo aí fora? Está ouvindo aí? Toma posse. Me usa como ouço todo mundo. Senhora, todo mundo aqui. Todo mundo. Em nome de Jesus. Preste atenção. Você não tem falta de nada. Vou dizer por quê. Você não tem falta de nada. Diga para si mesmo: eu não tenho falta de nada. Mais uma vez. Só os homens. 1, 2, 3 e já. Só as varoas. 1, 2, 3 e já. A igreja, corpo de Cristo. 1, 2, 3 e já. Obreiros e levitas. 1, 2, 3 e já. Servo de Deus. Por que você não tem falta de nada? Vamos lá. Quem aqui é sarça? Porque a Bíblia diz, preste atenção, quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Está fraco. Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus? Pois deixa eu lhe dizer quem é meu amigo e ver se falta alguma coisa. O Espírito Santo, só quem o tem? Primeiro, ele é espírito de ousadia, ele é o espírito de intrepidez, ele é o espírito de coragem, ele é o espírito de valentia, ele é o espírito de determinação, ele é o espírito que cura, ele é o espírito que sara, ele é o espírito que levanta, ele é o espírito que fortalece, ele é o espírito que pega o que está prostrado e coloca de pé, ele é o espírito da revelação, ele é o espírito da inspiração, ele é o espírito de que diz: não tema, porque sou contigo. Ele é o Espírito de Deus. Sacode esse irmão que está do seu lado e diga: não toque em mim não, porque tem poder. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Coloque a mão no seu coração.